conectados por nós foi brutal. Foram dezenas e dezenas de webinars, de partilhas, etc. E acho que está na hora, se calhar, de começarmos a... Falta um minuto, pois pelo menos aqui ainda... No meu faltam 4, no teu falta 1, pronto, mas está aqui bem. Nas nossas contas, só para dar mais tempo de que venha mais gente de todo o mundo e também devido às questões dos fusos horários e tal, às tantas... ainda... Nós estamos aqui a trabalhar neste momento nós também já tínhamos a sorte de já ter bastantes momentos de coaching, trabalhar remotamente com líderes, etc. E este foi um momento muito interessante para nós, que apesar de já termos alguma prática nessas formas de processar o coaching, neste momento aprendemos imensas coisas. Eu nunca tinha aprendido tanto na minha vida em tão pouco tempo. Realmente, hoje é o dia 63 em que nós estamos confinados e realmente foi uma oportunidade brutal de aprender, até entre nós, de repensarmos muitas estratégias e muitas formas de ser úteis às pessoas e à sociedade e aos nossos clientes. Nunca imaginei que os clientes fizessem uma coisa extraordinária, que foi eles próprios ligarem-nos quando nós pensássemos, será que nos vão atender neste momento, com preocupações? Não, e a realidade, quero-vos dizer, e não é ficção, a maior parte dos nossos clientes, quando fazemos esta pergunta, que é uma pergunta brutal, qual era o medo que tinha no início da Covid, que não se realizou, a maior parte das pessoas tem montes de histórias para contar. Isto é, estávamos muito mais apreensivos do que realmente as coisas que vieram mesmo a acontecer. E isso leva-nos para uma dimensão muito importante, que é o que é que podemos fazer a partir de agora, que neste caso, no nosso caso, no contexto, e atenção que do lado de lá está o Brasil, onde as coisas ainda estarão muito complicadas, e nos Estados Unidos, e na Rússia, e noutros países, mas nós cabe-nos agora perceber que este é um contexto em que já estamos numa fase que já está para além do medo, já estamos numa fase em que estamos todos a aprender para depois ir para aquele caminho que eu acho que é aquele que nós todos vamos ter que fazer, que é o caminho da transformação. E nada vai ficar igual, isso nós não temos dúvidas nenhumas. Então, na liderança de equipas remotas, etc. E é isso que vamos partilhar convosco. São aqui bastantes sugestões que temos aqui para vós. Olá, António Delgado, como é que vai? O António Delgado é uma pessoa fantástica, cheia de energia, muito bem casado, esse António Delgado. E pronto, e acho que está na hora de começar. Eu acho que está na hora de começar e uma das vantagens do online é que ninguém se atrasa por causa do trânsito, já cá estamos todos e, portanto, ainda que continuem a entrar imensas pessoas na reunião que nós estamos a ver, fica aqui um bem-vindo a todos, mas vamos já começando e esperando por quem, entretanto, há de chegar também. Ora bem, primeiro dizer-vos que esta caminhada pelo mundo inteiro, havia muitos chapters da ICF devido ao Covid, porque isto normalmente eram eventos presenciais que fizeram outro tipo de iniciativas, mas para celebrar, nós conseguimos estar conectados e assistir a webinars ou reflexões ou até assistir a sessões de coaching ao vivo, etc. Tomem nota, na Suíça, na Malásia, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, nos Estados Unidos, aqui Estados Unidos foi essencialmente Nova Iorque e Washington, na Irlanda, onde houve uma partilha brutal, na Argentina, em Espanha, no Canadá e em Singapura. Portugal foi, para nós, um dos países onde foi mais bem conseguida esta ICW virtual. 18 webinars, só para terem uma ideia, aconteceram em Portugal, só em Portugal. Celebrou-se o Dia Internacional do Coaching, que foi 6 de maio, tomem nota, 45 oradores, 5 moderadores e 2.375 participantes, sendo que 75% não pertenciam à ICF. Portanto, a ICF Portugal está claramente de parabéns e nós temos um orgulho imenso. No mundo inteiro, 140 países organizaram alguma coisa que tivesse a ver com a Semana Internacional do Coaching, envolveram 35 mil coaches de todo o mundo, nos 5 continentes, 600 iniciativas de webinars, workshops, painéis de discussão, coaching cafés, foi uma coisa que os Estados Unidos fizeram vários, e sessões pro bono e algumas para podermos assistir e para podermos aprender alguma coisa. O que é que se passou? Vamos começar para a Ana e ela vai-vos explicar o enquadramento que queríamos também dar a este evento. Exatamente. E isso é importante também para que saibam mais ou menos quais são os grandes tópicos que nós vamos hoje aqui trabalhar. Depois de tentarmos consolidar tudo, pensámos dividir isto em algumas áreas, pensando que hoje também
tínhamos aqui um público alargado, não só de profissionais de coaching, mas profissionais da gestão, da consultoria e, sobretudo, dos recursos humanos. E então vamos ter aqui uma primeira etapa das mensagens-chave que nós auscultamos por esse mundo fora. Depois, questões muito importantes relativas à liderança, e quando estamos a falar de liderança, estamos naturalmente também a falar de gerir negócios, obviamente, porque essa liderança executa-se em contexto organizacional, e também muito das lições que aquelas pessoas que são os sponsors do desenvolvimento humano nas organizações, ou seja, os recursos humanos, podem beneficiar do coaching. Portanto, vamos entrar por aí, também logicamente com bastantes dicas e bastantes reflexões para as pessoas que fazem da sua vida o coaching, o mentoring, o team coaching e a supervisão. Muito bem, então começando pelas mensagens-chave, uma das coisas que achamos mais interessante é a constatação de que este foi um momento simultaneamente igual para todo o mundo, mas simultaneamente diferente para cada um de nós. Até ouvimos muita gente dizer estamos no mesmo barco. Nós dizemos que não. Nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar a nível do mundo no mesmo mar, mas uns estão de iate, outros se calhar estão a nadar e a tentar sobreviver, ou nos botes a remos. Portanto, não é verdade que estejamos todos no mesmo barco, mas sim estamos a viver esta experiência de uma forma diferente, ainda que no mesmo mar. Uma das coisas que queríamos também começar por partilhar em termos de mensagem-chave foram um conjunto de paradoxos que fomos ouvindo sobre aquilo que se está a viver. E de facto, porque o coaching, o mentoring, a liderança se trata de pessoas, consideramos que isso é a primeira coisa importante a tratar. Um tempo de paradoxos e um tempo de contrastes. Em quê? Ora, vejam bem. Por um lado, isolamento versus proximidade a nível global. Ou seja, nunca fomos todos obrigados a estar tão isolados, mas ao mesmo tempo tão conectados. Se calhar não seria possível esta experiência que estamos a ter agora aqui convosco, se não tivesse sido isto. Outro paradoxo. Por um lado, sentimos-nos ameaçados por tanta coisa, sobretudo na nossa essência de seres humanos, de saúde, de sobrevivência, mas por outro lado, com tantas oportunidades. Ou seja, tantas oportunidades de novas formas de trabalho, de novas invenções, de novos desenvolvimentos. Terceiro paradoxo. Por um lado, excesso de tempo, tanta gente em casa sem saber o que é que havia de fazer, mas por outro lado, tanta gente com falta de tempo. E uma das mensagens que passou nesta ICW, que nós achamos muito interessante, é: não temos tempo para perder tempo. E, portanto, esta foi uma semana, mas este tem sido um tempo de aproveitar o tempo. Outro paradoxo, presença em família, muita gente até assoberbada com tanta família, tanto tempo à sua volta, mas por outro lado tão distantes que estamos da família, ou seja, das nossas pessoas mais velhas, das pessoas que se afastaram, às vezes até dos nossos irmãos, dos nossos primos, mas que vivem ali na casa ao lado, mas que nós não os podemos ver. Outro paradoxo, a paralisação que tanta gente sentiu e ao mesmo tempo o sentido de urgência de agir. Ou seja, algo que também esteve nas nossas vidas. Outro paradoxo, falta de controle que todos sentimos, porque tudo nos ultrapassa, e ao mesmo tempo tanta necessidade de controle que tivemos. Necessidade de controlar a nossa segurança, necessidade de controlar a nossa alimentação, o nosso bem-estar físico. Outra muito importante e que no coaching assume verdadeira pertinência, vulnerabilidade versus confiança. Ou seja, nunca a humanidade se sentiu em conjunto tão vulnerável, mas ao mesmo tempo a necessidade que temos todos de encontrar confiança naquilo que fazemos, naquilo que acreditamos, nos nossos valores, no nosso propósito para sair em frente. Outro paradoxo, a obediência, fomos pelos nossos governos e estamos a ser orientados a obedecer a determinadas regras, mas ao mesmo tempo tanta autorresponsabilização.
Aliás, na ICW ouviu-se um termo que nós gostamos muito, que é Call to Work as Adults, ou seja, somos todos chamados a ser adultos nesta autorresponsabilização por aquilo que acontece na nossa vida, porque se todos formos autorresponsáveis, logicamente todos vamos beneficiar. Outro paradoxo, o uso da competência e da experiência, daquilo que nós capitalizamos ao longo dos anos, foi-nos e é-nos tão importante, mas ao mesmo tempo a necessidade de sermos criativos aqui e agora, de fazer diferente, de recusar apenas resolver problemas, de chegar mais longe. Outro paradoxo, o abandono daquilo que somos, ao mesmo tempo com a necessidade de nos transformarmos, ou seja, de deixarmos o resolver, o fix it, para o transform it, ou seja, deixarmos de resolver as coisas para voltarmos a ser o que éramos, mas transformarmos para sermos muito mais do que aquilo que já alguma vez fomos. E uma que nós achamos linda, sobretudo quem trabalha em coaching, que é um momento que nos turvou a vista, um momento que nos turvou o olhar e ao mesmo tempo um momento que nos trouxe tanta lucidez. E uma das frases mais bonitas que eu ouvi nesta semana foi: as lágrimas, que tanta gente chorou, literalmente ou simbolicamente, limpam os olhos para vermos com mais clareza. Esta é uma abordagem extremamente interessante e estimuladora. Por fim, o último paradoxo que vos queremos trazer, a consciência de que não preciso de tanta coisa, de que não preciso de cada coisa, mas ao mesmo tempo a consciência de que cada coisa é a economia a funcionar. E portanto, se prescindimos de comprar os sapatos, se prescindimos de ir ao restaurante almoçar, se prescindimos, obviamente estamos a pôr em causa a nossa economia, estamos a pôr em causa a sobrevivência também da nossa sociedade. Ou seja, resumindo esta primeira etapa das mensagens-chave, o que tem que ser tem muita força. E o que é? Essa é uma das coisas que ouvimos muito ao longo desta ICW e também a consciência de que o coaching facilita de facto o processo de seguir em frente, encarando o que é e pensando como é que podemos fazer mais com aquilo que já temos e com aquilo que vamos criar. Outra coisa também, as ferramentas que o coaching nos proporciona para lidarmos com as nossas emoções básicas. Isso é, sem dúvida, um facto. Porque nos momentos em que temos medo, em que temos receio perante o desconhecido, em que nos sentimos vulneráveis, tendemos a deturpar a realidade. Portanto, ao nos conectarmos com novas ferramentas que nos permitem assumir a nossa vulnerabilidade, interpretar as nossas emoções e as dos outros, as emoções das nossas equipas, nós tornamos mais capazes de ir mais longe. Ou seja, reinventarmos a forma também de trabalhar. E um conceito também muito interessante que colocámos aqui nas mensagens-chave para concluir, que é a slowbalization, ou seja, o abrandar do mundo, mas como um todo. O deixarmos aquela pressão. Acho que houve uma maior consciência e essa consciência foi partilhada pelos coaches e pelos especialistas em desenvolvimento humano que intervieram nesta Semana Internacional de Coaching. Há uma maior consciência coletiva da importância de abrandar para dar mais propósito, mais sentido e mais qualidade àquilo que é a nossa verdadeira essência. Uma das partilhas, e foi dos Estados Unidos, muito importante, era qual era o papel do coach neste contexto atual. E aí punham-se 4 questões, porque isto é, todos que nos estão a ouvir e que não são da área do coaching, portanto são de recursos humanos, alta liderança, o coaching é considerado por muita gente, nós então somos fãs, como a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. E então as questões que punham é aquilo que nós todos devemos pensar, não só como coach, o que é que está a acontecer às pessoas, tanto pessoalmente como logisticamente. Hoje há pessoas que a sua casa, e esta história de trabalhar remoto, uns têm filhos, outros não têm filhos, outros têm espaço para trabalhar, outros não têm espaço para... O que é que se está a passar com as pessoas? Tanto pessoalmente como logístico. Outra questão é qual era o papel do coaching neste contexto, e eles apresentavam 10 motivos que era muito importante para explicar como é que o coaching é mais importante do que nunca. Depois era que oportunidades é que existem para os coaches nestes cenários.
como é que podemos ser úteis, como podemos evidenciar o nosso valor, em que é que devemos focar a nossa atenção e os nossos recursos, em que é que devemos investir em nós próprios, isto é muito importante, e como é que nos podemos diferenciar. Os pontos, muito rapidamente, para partilhar convosco, porque isto é de interesse geral, porque isto tem a ver com o coach, mas também tem a ver com as pessoas, e nós todos somos líderes daquela empresa que é a mais importante e que nunca pode ir à falência, o Nós S.A. O que se passa com as pessoas e com as organizações? O que é que observas da tua janela? Dizia lá a pessoa que partilhou, registem. Olha, quando dizia a janela da vida, o que é que se está a passar por aí fora? Pessoas com stress, isoladas, com incertezas, com medos, economia, saúde, futuro. As organizações, como é que vamos sobreviver? Como é que vamos defender postos de trabalho? Clientes. Um facto, parar não é opção. Esta é uma palavra de ordem. Parar não é opção. O Zoom não vai resolver tudo. Nem todas essas plataformas, os WhatsApps, os Teams, não vai resolver isso tudo. Muitos de nós estamos a viver debaixo de elevados níveis de adrenalina. As empresas estão a procurar cortar custos. Então qual vai ser o papel do coaching neste contexto? Está provado cientificamente que muitas das ferramentas do coaching reduzem o stress. Portanto, só aí já temos uma validação fantástica. O coaching ajuda a reduzir o stress porque facilita a percepção daquilo que realmente é importante. Foca-nos no que é importante. O coaching facilita a compreensão sobre a realidade. Certo? Nunca se esqueça disto. O coaching é do hoje para o futuro. Certo? O passado pode ser só de fonte de inspiração. O coaching contribui para reforçar a resiliência, muito importante neste momento. É muito importante transformar estas ameaças em desafios. Senão somos parte do problema, não é? E as nossas capacidades, mesmo em situações de muita tensão e incerteza. Quero lembrar-vos que foi nas guerras e nos problemas, nestes momentos complicados, que mais desenvolveram o mundo nas tecnologias, na saúde e em muitas áreas. Portanto, também aqui vai ser importante para nós todos. Segundo, muito importante isto para quem nos está a ouvir e são sponsors, são pessoas que contratam coaches. O coach é um investimento feito no curto prazo, mas que garante um ROI de longo prazo. Porque o coaching transforma. Isso é muito importante. Não é uma pílula para o momento. O coaching transforma. Isto é, prepara as pessoas lá para a frente. Proporcionar aos líderes e managers, o coaching tem benefícios colaterais, porque contagia o contexto, contagia favoravelmente. Porque quando as pessoas veem no líder transformação, isto mexe também com elas, como é óbvio. Os especialistas partilharam estas 10 dicas, diziam o efeito da ondulação, é uma onda em que todos vamos. Este é o momento ideal para desenvolver profundas alterações nas organizações. O coaching é muito útil para isso, porque o coaching ajuda a repensar e a operacionalizar a mudança. Portanto, é fantástico. Outra, as organizações precisam de atrair, mobilizar e motivar a ter talento. O talento deixou de estar preocupado neste momento com os vistos para ir para um país ou com outra coisa, porque neste momento já toda a gente percebeu. Eu ontem estava espantado que a Google e a Facebook disse às pessoas que só voltam ao escritório em 2021 e vamos ver quantos é que voltam. Isto significa que muitas empresas já vão perceber que não é preciso ter as pessoas fechadas nos escritórios, que podem estar em qualquer geografia. Isto quer dizer que à custa do Covid, muitas empresas vão perceber que podem trabalhar com talentos de todo o mundo, estejam onde estiverem, sem ter que os ter presentemente. E o coaching aqui vai ter um papel fantástico na questão de se operações, e muito bem, nós já temos esta experiência remotamente. O coaching ajuda a sair de padrões enraizados. Nós quando somos reféns de padrões é muito complicado, e como neste momento está tudo em causa e nada vai ser igual, o coaching ajuda a isso, a perceber o que está para além de. As pessoas querem repensar o seu propósito e o sentido da vida face à crise. Como esta crise nos apanhou a todos de uma forma global, inesperada e sem saber o que vai ser o futuro, o coaching ajuda muito a repensar esse propósito e o sentido da vida. Isso é muito importante também. O coaching também vai utilizar este contexto como oportunidade para fazer alterações na forma como vivemos e como trabalhamos. Em coaching executivo, a minha experiência, e da Ana é igual, partilhamos muito, os líderes, aquela questão que nos foi mais vezes, eu quero equilibrar a minha vida pessoal e profissional. Ora, neste momento, então, está tudo muito mais aceso nessa dinâmica. Então, que oportunidades é que existem para os coaches? Como habitualmente, conversar com o mercado, seja com os clientes atuais, seja com possíveis clientes, com líderes, para quê? Sobre os seus desafios, reforçando os diálogos e com demonstrações científicas e práticas da utilidade do coaching. Dar exemplos concretos. Hoje é muito importante, nós conversamos diariamente com clientes e ao dar exemplos de que outros clientes, como é que eles estão a encarar todo este contexto, há
Neste momento, há no ar uma partilha, nós sempre dissemos que a partilha é a alma da vida dos negócios, neste momento é muito mais efetiva. Em que é que devemos focar a nossa atenção e os nossos recursos? Investindo em nós próprios, para nos diferenciar. Como? Esta é uma pergunta em aberto, que cada um, como eles diziam, cada um deve encontrar o seu caminho. E que tu tens para partilhar mais? Sim, cada um tem que encontrar o seu caminho e aqui é realmente um repto que é lançado às organizações e a todos aqueles que têm a responsabilidade de desenvolver os recursos humanos e, acima de tudo, apostar em novos paradigmas de liderança. E foi muito interessante porque nesta Semana Internacional do Coaching houve vários clientes que também deram os seus testemunhos, clientes esses líderes de muitas organizações competitivas e de várias geografias. E, portanto, também recolhemos muitas mensagens importantes sobre o que é que este novo contexto implica para a liderança. E conscientes dessa realidade, como é que o coaching e o mentoring, o team coaching, podem contribuir para resolver. De facto, os líderes, neste contexto, mais do que nunca, também não sabiam para onde estamos a ir, para onde vamos. E muitos se confrontaram com a sua própria vulnerabilidade e a sua angústia, uma vez que toda a gente lhes pergunta então e para onde é que vamos, então e o que é que vamos fazer, e eles próprios também não saberem dizer. Ao terem tido a oportunidade de beneficiar de estratégias de coaching, eles foram encontrando também as suas respostas, mas acima de tudo, mais do que encontrar as suas respostas para dar respostas às suas equipas, eles descobriram que a melhor resposta é envolver, para já, é expor a sua vulnerabilidade, a sua autenticidade junto da equipa, eu também não sei para onde vamos, e ao mesmo tempo envolvê-los nessa caminhada. Portanto, o tema da vulnerabilidade enquanto fator de criação de autenticidade que gera empatia foi dos aspectos mais trabalhados e que é universalmente aceite como devendo fazer parte cada vez mais do paradigma universal de liderança, em vez daquele líder que tudo sabe, tudo tem resposta para tudo. Outra das coisas importantes também é que, através dessa empatia autêntica que o líder deve promover cada vez mais, aliás, numa lógica de liderança a 360 graus, é aí que eles podem conseguir que a equipa passe da zona do medo para a zona de aprendizagem. Ou seja, é fora da zona de conforto e da zona de pânico e da zona de paralisação que efetivamente a aprendizagem, a criatividade, a inovação acontecem. E, portanto, essa empatia é fundamental para isso. Outra mensagem muito importante é, no desconforto que estamos mais abertos à mudança. Ou seja, enquanto sabemos que as coisas são, ou imaginamos que sabemos como são, provavelmente não somos tão impelidos à mudança e a levar as nossas equipas a descobrir novos territórios. O coaching e o team coaching como momentos de co-criação de novas possibilidades levam também aos líderes esta capacidade de facilitar essa co-exploração em conjunto de um novo futuro, de um novo espaço. Outra coisa muito importante em liderança é quando as pessoas estão receosas, com medo, a sentirem-se mais vulneráveis, não precisam só de pensamento positivo, vai correr tudo bem. Aliás, uma das mensagens é, não vai correr tudo bem. É um facto. Agora, vai ser tudo diferente. Isso sim é uma realidade. E, ao ser tudo diferente, também não quer dizer que vá correr tudo mal. Portanto, a grande mensagem em liderança é, vai ser de facto tudo diferente. E aí é importante que em conjunto as equipas, mas sobretudo os líderes, pensem que não é possível mantermos-nos a acreditar naquilo que antes acreditávamos, mas sim criar um novo mindset de chegarmos mais longe. Uma das palavras mais interessantes que eu ouvi foi a noção de autorresponsabilização, mas em inglês, accountable, mas na perspectiva de dizer accountable, ou seja, tornarmos-nos hábeis, tornar-nos capazes de sermos responsáveis. Portanto, a responsabilidade própria e na liderança
como uma competência, como uma capacidade, accountable. Muito interessante esta noção que foi veiculada na ICW. Por outro lado, a importância de sermos honestos com as pessoas, de haver uma liderança cada vez mais transparente, mais honesta, e aí várias pessoas questionaram, mas então aquelas práticas do mindfulness, do pensamento positivo, já não servem? Claro que servem, claro que servem, esta foi uma das mensagens importantes, claro que servem. Aliás, uma das coisas importantes, como vocês sabem, o mindfulness e essas perspectivas assentaram muito no budismo. E o budismo diz 3 constatações, ou seja, que as pessoas envelhecem, é um facto, que as pessoas adoecem e que as pessoas morrem. E o que é que estas 3 dimensões, envelhecer, adoecer e morrer, têm em conjunto? Não as podemos comprar, não as podemos pagar, não as podemos alugar. Portanto, os bens materiais que possuímos, os resultados, a euforia dos resultados permanentes, do futuro ou até mesmo do que já conseguimos no passado, assumem uma perspectiva bastante diferente neste contexto, ou seja, o que importa é que o dinheiro não resolve nada disto, não se pode ser feliz com mais nem com menos, mas sim com aquilo que temos aqui e agora. Portanto, essas práticas todas são realmente muito importantes e devem continuar a ser fomentadas. Nessa onda, há 3 ideias que ficam presentes para hoje e para o futuro. Eu quero vos lembrar que este pode ser um grande treino para outras crises que teremos. Não sabemos se isto terá uma nova vaga, mas sabemos, por exemplo, e no caso do nosso país e da Europa toda, que a população está a envelhecer. Portanto, vamos ainda ter essa crise do envelhecimento da população. Quero lembrar-vos também que agora, em poucos dias, em 60 e tal dias, por exemplo, os turcos em Istambul estão a ver golfinhos que nunca tinham visto e nós estamos a ver o que está a passar com o ambiente. Portanto, nós temos mais consciência que é possível salvar o ambiente. Portanto, ainda teremos outro assunto para resolver, que é o aquecimento global, etc. Houve uma intervenção que eu achei fantástica, foi lembrar-nos sempre que em todas as crises há 3 coisas presentes. A situação, o que se passa, e as escolhas que temos de fazer. Há um prazo de validade, isto tem um princípio, um meio e um fim, e há as lições para a vida. E aqui punha-se muito a questão da mestria. O que é isso, mestria? No coaching ou na liderança? Esta é a palavra que há anos nós andamos a ouvir nos congressos internacionais, nós investimos o nosso dinheiro nisso, a ir aos eventos, a aprender estas coisas, e a palavra de ordem que hoje mais se fala, seja em liderança, seja no coaching, é esta palavra tão simples e tão poderosa, mas tão difícil que às vezes as pessoas entenderem. Presença. Saber estar presente. E agora vejam o desafio que há para a liderança remota. O que é que significa isto? E para o próprio coach, estar presente. E uma das coisas muito importantes que aqui se falava lá é que a presença é muito mais importante hoje do que as próprias skills, certo? O saber estar presente. É o cérebro alinhado um com o outro. É receber em vez de escutar. Eu adorei esta frase. Receber em vez de escutar, certo? O líder hoje tem que ser mais capaz de escutar do que controlar, mas muito mais, certo? Tem que estar muito mais próximo, tem que sentir, porque o escritório de cada pessoa hoje é a sua casa, é o seu habitat, é a sua envolvente, certo? E está ao mesmo nível das pessoas, não sabe também o que se vai passar. Temos que ser todos, como coaches ou como líderes, como pais, como maridos, como mulheres, etc., capazes de facilitar a reflexão e compromisso. Nós temos sempre a dizer compromisso, é compromisso. O que é que compramos? Compromisso. Quanto mais pensamos no assunto, nas coisas que estão mal, nos problemas, naquelas estatísticas todos os dias que vêm positivas, mas olha, mais ficamos focados no problema. Portanto, uma das coisas muito importantes hoje é, através do coaching, da liderança, nós sermos capazes das pessoas olharem para a outra parte, certo? Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, o so what. E depois, um pensamento muito mais proativo. E eles falavam muito na mestria do coaching e da liderança. Muito importante esta questão, reflexão, compromisso. Demonstrar conhecimento, proximidade e que acreditamos no potencial dos outros. A inteligência coletiva. Isto é muito importante, seja em casa, seja nas empresas, seja nas organizações como a nossa, na ICF, nestes eventos. Estes eventos foram exatamente isso, potenciar a inteligência coletiva. Isto também gostei muito, saber de ser
e demonstrar que este é o mundo da curiosidade é recompensada. Temos de ser curiosos, temos de ter mundo, temos de partilhar muito, temos que ver muito. E agora estamos todos conectados e é grátis. Os coaches nunca precisaram tanto, mas tanto de identificar o que está a bloquear as pessoas, o que os impede às vezes de tomar decisões. E aqui dá um recado, foi uma senhora que dava um recado aos próprios coaches. Recebam, não escutem apenas, sejam o thinking partner das vossas pessoas. E deu umas perguntas para refletir que eu vou partilhar que são ótimos para os líderes e para quem nos está a ouvir. Perguntas de reflexão. Convido a resumir a sua história, a nossa história, a história que estamos a viver real, dando feedback e destaque, reforço ou que achar relevante. Isto é extraordinário. Quando nós estamos agora a trabalhar em coaching remotamente com pessoas e lhes pedimos isto, vamos fazer um check-in, nós chamamos de check-in. Então, contem coisas positivas sobre a vossa vivência neste contexto. A primeira pessoa que começa a falar, porque vai contar coisas positivas, é uma cadeia. Quer dizer, as pessoas começam a ter esta atitude, que é demonstrar e reforçar aquilo que realmente foi relevante. Usar metáforas para dar luz, isso era outra coisa que é importante. Repetir frases e palavras ditas tenham força para as pessoas sentirem que estão a tomar consciência de algo que é importante. Organizar blocos de informação, da informação recebida, para reforçar o conteúdo e facilitar aquilo que é a ferramenta transversal do coaching. Nós vemos que a melhor ferramenta é o coach e há aquela ferramenta muito transversal que é consciencializar o responsável em ação. Oferecer observações que ajudem os outros a libertarem-se desses tais bloqueios, hesitações e resistências. E reconhecer a vontade de partilha e exploração de oportunidades, isto nas empresas, nas organizações, e nós mesmo como coaches temos esta responsabilidade, co-criar. Temos que analisar insights e compromissos. Esta senhora finalizou com umas dicas muito interessantes. Quando estivemos a falar com alguém, e eu conheço bem esta senhora, já é uma senhora, uma guru destas coisas há muitos anos, ela diz que há uns sinais de emoções que nós podemos observar nos outros, até agir para ver em nossa casa, treinarmos em casa com os amigos, que revelam que a outra pessoa quer partilhar. Porque agora é muito importante vencer esse medo de partilhar, a tal vulnerabilidade que a Ana disse que é muito importante. Risos nervosos, ela falou, quando estiverem previstos à vista risos nervosos, atenção, há ali qualquer coisa, palavras não ditas, é de explorar. Olhares cesantes, é muito importante observarem, e apesar de estarmos a fazer isto remotamente, ver esses olhares distantes. As pessoas concordam facilmente, as que dizem sim a tudo. É uma forma às vezes de fuga para a frente. As pessoas que ao concordar usam mas, concordam mas, estão a ver? Lágrimas, as lágrimas são sinais que há lá qualquer coisa ainda para revelar. São óbvios. As posturas defensivas, logicamente, e as hesitações. Isto é muito importante. Ana. Sim, e ainda a propósito, estavas a falar de perguntas, como já vos disse, uma das coisas que auscultámos foram líderes, nomeadamente o presidente do banco maior e mais conhecido da Turquia falou, e foi graças ao processo de coaching em que ele esteve envolvido que conseguiu questionar. E uma das coisas que ele e outros confirmaram foi: a realidade que estamos a viver é o que é, ponto, é o que é. Portanto, uma das ou duas perguntas que o líder se pode fazer a si próprio para dormir bem todos os dias, porque obviamente há tanta coisa que nós não conseguimos controlar, são: fiz o que achava que era certo naquele momento, naquele contexto? Se fiz, se eu estava a achar que estava convicto, ok, então fiz o que tinha que ser feito, porque a realidade é o que é e amanhã vai ser diferente. E a outra pergunta é: dei o meu melhor, empenhei-me no máximo das minhas competências, da minha energia, da minha generosidade, até da minha vulnerabilidade? Se responder a estas duas perguntas todos os dias, provavelmente o líder vai conseguir dormir melhor. Mas nós até dizemos mais, não é só o líder, somos nós todos. Porque hoje em dia as organizações não se podem dar ao luxo de depender daqueles que assumem de uma forma mais formal funções de liderança. Temos que ser todos, mas mesmo todos, a dar esse testemunho. Portanto, dei o meu melhor, fiz aquilo que achei que era certo naquele momento, se sim, durma bem.
Foi uma mensagem que achei muito curiosa. Outra questão ainda na lógica das perguntas é, então, e que perguntas é que eu devo colocar à minha equipa? E então recolhemos as seguintes. Para onde estamos a ir? Ou seja, perguntar à equipa, não dar essa resposta. Para onde pensas que deveríamos ir? Para onde estás tu a ir também? Qual é o teu caminho? Elogiar, obviamente, mas também se o que pensas que estás a fazer está bem feito. Seja uma decisão de gestão, seja uma decisão técnica, seja uma decisão de interação com os outros, seja uma decisão de interação com o mercado. Outra questão muito importante, que é, houve um grande foco no feed forward, ou seja, se tu próprio fosses o teu mentor ou o teu coach, qual seria a tua sugestão ou a tua questão que te colocarias a ti próprio? Portanto, o líder fazer este tipo de perguntas para favorecer a autorreflexão e até a perspectiva de nos focarmos no futuro. Como te posso ajudar? Outra pergunta fantástica. E que sugestões tens para mim? Aliás, aqui há pouco tempo, nós também já noutro contexto, mas também de coaching, várias vezes ouvimos quais são as 3 perguntas que o líder deve fazer à sua equipa. E a primeira é, o que é que pensas disto? E a segunda é, o que é que pensas disto? E a terceira é, E a terceira é, o que pensas disto? o que é que pensas disto? Pronto. Portanto, estas foram assim mensagens-chave. Da Irlanda veio também, na sequência desta partilha, era uma intervenção que era controlar o incontornável. E então, primeira questão, realidade. Há uma presença de muito stress. E o stress em doses equilibradas é muito importante, mas em doses elevadas é muito mau, não é? Porque isto é complicado. Então, partilhou 4 perguntas muito simples, mas muito importantes para nós fazermos a nós, fazermos aos outros e encontrarmos algumas respostas para elas. Primeiro, qual é exatamente o problema? Nós temos verificado que muita gente vê problemas que afinal não estão a acontecer e está centrado no problema. O que importa exatamente agora, o foco. É outra questão que é muito importante. O que importa exatamente agora? É uma questão de sobrevivência? É uma questão de mudança? O que é que importa neste momento? Mudar a perspectiva. Que outras coisas podemos induzir a partir daqui? Isto é muito a essência do coaching. A situação atual, ou o estado atual, está desejado. É isto que se trabalha muito em coaching, certo? Esta pergunta é muito poderosa. Que mudar a perspectiva. Nós não vemos as coisas como elas são. Isto é um princípio muito importante. Nós vemos as coisas como elas nos parecem que são, certo? E, portanto, aqui é muito importante estas perguntas que posso fazer, que quero fazer, que é para haver aqui um propósito. E partilhava, este senhor da Irlanda partilhava, as palavras têm um grande poder. Ativar essa consciencialização, por exemplo, com perguntas a nós próprios e às pessoas que estão no nosso contexto, que ainda estão muitas vezes na fase do medo, estamos gratos aqui. Este é o momento de ativar o músculo da gratidão, da generosidade. Nós estamos bem de saúde, estamos vivos, temos que o celebrar. E hoje também é muito importante isso no coaching. Daqui a bocadinho eu vou falar de uma coisa importante que depois fala na utilização do coaching apreciativo. É um bocado isto também. Temos que estar gratos quando estamos com saúde, quando temos capacidade de viver a vida minimamente, etc. E este senhor terminou com uma frase que eu gostei muito. A felicidade pode existir mesmo em momentos de escuridão se tivermos a atitude de querer procurar a luz. O conhecimento é a minha mudança. Portanto, em que é que eu cresci neste momento? O que é que eu aprendi sobre mim? Isto é uma pergunta muito importante para nós fazermos a nós e aos outros. Nós esperamos que vocês estejam também como nós a pensar que, caramba, tanta coisa para pensar, tanta coisa para refletir. Confessamos que não foi fácil estar a sistematizar todas as mensagens, mas ainda temos aqui muitas. E uma das coisas importantes é, para os profissionais do coaching, do mentoring, mas também para os líderes, é muito importante desenvolver agora, mais do que nunca, algumas atitudes. E uma das atitudes tem a ver com as escolhas que nós fazemos sobre onde é que vamos pôr a nossa atenção. Onde nós pomos a nossa atenção é para onde a nossa energia vai. Portanto, aquilo em que nós nos focamos, floresce. Aquilo em que não nos
focamos, provavelmente desaparece. E por isso termos a noção de que estamos permanentemente a fazer escolhas e que essas escolhas nos tornam autores também do nosso percurso daí para a frente é muito importante. Tornar os nossos líderes, tornar os nossos coaches mais conscientes de que estão a fazer escolhas, de onde é que põem a sua atenção e o seu tempo, é uma das coisas mais relevantes. Outra questão importante é, também os coaches estão, obviamente, sob grande tensão, portanto, é muito, assim como eles próprios promovem nos seus clientes essa reflexão de como é que me sinto, para onde é que quero ir, como é que posso envolver, também ao nível do próprio coach e da comunidade de que ele se rodeia, é extremamente importante questionar-nos sobre tudo isso. Outra coisa importante é, como saberão, a ética e a confiança são duas questões de honra em coaching e a ICF, o referencial de coaching, é o Código de Ética, assim o promove. Portanto, mais do que nunca, o espaço de coaching tem que ser um espaço seguro. Mais do que nunca, o espaço de liderança tem que ser um espaço seguro. Porque se nós queremos um espaço em que as pessoas sejam autênticas, em que as pessoas deem o melhor de si e em que não tenham receio de partilhar as suas vulnerabilidades, nós temos que criar esse espaço seguro. E, portanto, o coach, o mentor, devem ser as primeiras pessoas a fazê-lo. Por outro lado, chegar um pouco mais longe, ou seja, favorecer a descoberta sobre aquilo que me fez tomar a minha decisão, aquilo que me fez tomar a minha escolha, aquilo que me fez apostar nisto ou naquilo. Ou seja, não estamos no tempo do coaching superficial, do coaching só baseado na operacionalização, no resultado, naquilo que vai sair daqui, mas muito mais no coaching baseado na descoberta do propósito, daquilo que são as minhas ações alinhadas com os meus valores, com os valores da minha organização. E isso é um coaching muito mais transformacional. E é também uma liderança, quando os líderes, obviamente, se imbuem deste espírito de liderança de coaching, que promove muito mais transformação e não apenas resultados no imediato. Outra das coisas importantes é, não basta ficarmos à espera que os clientes vejam as coisas com mais lucidez. É obrigação do coach, é obrigação também do líder favorecer os instrumentos, os ambientes, as ferramentas para que as pessoas possam ver mais longe. É um bocado, se eu estou a olhar para uma paisagem, se eu não tiver um binóculo, se eu não tiver uma lupa quando estou a ler uma letra mais pequenina, provavelmente por mais que eu me esforce eu não vou chegar lá. E uma das coisas importantes é, neste momento as pessoas também precisam de estrutura, as pessoas precisam de processos, as pessoas não podem apenas basear-se em inspiração, porque o desafio de competitividade, de reinvenção, obriga-nos a todos, enquanto coaches, a proporcionar processo para as pessoas chegarem lá de uma forma mais fácil e ao mesmo tempo os líderes também proporcionarem estrutura às suas equipas. Logicamente, sempre numa lógica situacional, contingencial, como aliás já sabemos. E diz. Um dos aspectos que nós achámos importante, isso também aconteceu na ICF em Portugal e noutros países, era a preocupação neste momento com as equipas, o trabalho com as equipas. Exato. Principalmente, nós chamamos na área do coaching, o team coaching. E o team coaching gerido muitas vezes com um chefe que está num país e outros estão noutras geografias, etc. Então, houve uma intervenção muito interessante da Suíça sobre o modelo dos 5 comportamentos das equipas coesas. E muito naquela lógica da pirâmide de Maslow, não é? A senhora que partilhou estes 5 comportamentos começou por explicar o seguinte: este é o momento em que temos de trabalhar a base, a essencial em team coaching e trabalhar a equipa. A base é a confiança. Ela dizia muitas vezes que só há confiança quando a equipa está, quando sentimos. E isto tem que se perceber, estamos a falar remotamente, é mais difícil, mas temos que sentir. Que há comunicação genuína, que há transparência, que os seus membros confiam uns nos outros. É curioso, nós já temos até experiências muito giras com empresas e notamos que eles agora conhecem-se melhor uns aos outros, virtualmente, do que se conheciam pessoalmente. Porque às vezes estão a trabalhar e aparece o cão e alguém diz:
Porque tu tens um cão, nunca tinha visto nenhum cão. Esse é o teu filho, etc. Portanto, este é um momento em que as pessoas se tornam muito mais humanas. Sempre se falou na humanizar as organizações. Curiosamente, via digital, as pessoas parece que estão a ficar as organizações mais humanas. E aqui põe-se essa questão, como é que nós conseguimos que este pilar, esta essência destes 5 comportamentos, comece tudo nesta base, trabalhar muito a confiança, porque se não há team coaching que resista, se não houver isto. A fase seguinte é que só é possível gerir conflitos, porque há conflitos, porque há diferentes visões das coisas, diferentes perspectivas, diferentes ambições, diferentes sonhos, que é, só há gestão de conflitos eficiente realmente quando as pessoas já se sentem envolvidos e preparados para a partilha de opiniões e debates abertos e construtivos. A outra fase a seguir é o alinhamento. Portanto, aqui muitas vezes no passado, às vezes falávamos do tipo coaching, vamos alinhar perspectivas, mas esta senhora falou, não, vamos trabalhar a confiança o tempo que for preciso, para depois perceber que vai emergir daqui conflitos, para sentir se esses conflitos já são geridos através de debates construtivos, e então sim, agora sim, vamos alinhar a equipa com decisões que querem tomar para eles próprios. E aqui nasce aquilo, o tal accountability, a responsabilização. As responsabilidades para definirem metas e procurarem aquilo que é mais importante, que é o topo da pirâmide, resultados. E estes resultados é quando existe um compromisso coletivo para o atingimento disso. E terminou a dar uma dica muito engraçada. Os líderes neste momento, uma das questões que devem fazer é transmitir às outras pessoas que estão em casa em teletrabalho os benefícios do teletrabalho, que é para depois perceberem que também é bom estarmos a falar à distância. Então dizia, primeiro, teletrabalho, eu sou o meu próprio boss, não é? Sou dono do espaço onde estou, não é? Tenho tudo muito mais flexível. Eu posso decidir aquele momento em que me levanto para ir comer uma maçã, aquela hora em que vou fazer a minha ginástica livremente no YouTube, etc. Há muita maior flexibilidade. Estar in charge, como eles iam, com a nossa agenda, estar muito mais cruzado com a nossa agenda. Há muitas poupanças de transportes, há poupanças de muitas, que isso também é muito importante, o tempo que nós fazemos em viagens e outras coisas do género. Não temos as políticas nem as normas de escritório. Não há aqui um horário. Estão a ver, não há essas questões, este é o meu espaço secretário, este é aquele, este é o meu vizinho tal e etc. E há menos interrupções. Portanto, isto era muito importante e falava disto. É muito importante estar conectado, esteja falou-se na palavra do caos. Estar conectado com o caos é muito mau. Estar conectado com a realidade é outra coisa. E isto trabalha-se muito bem neste momento em team coaching. Como testemunho, é os projetos que neste momento mais nos pedem para trabalhar isto. Liderança de equipas remotamente. Ana? Sim, e de facto, enfim, o João distribui-nos por várias apresentações por esse mundo fora e a mensagem que o João falou é exatamente veiculada a nível internacional, ou seja, cada vez mais a importância não só de mobilizar a inteligência coletiva da equipa, mas também de mobilizar a intuição interna da equipa. Ou seja, em tempos imprevisíveis, a intuição tem um valor diferente. E quando nós mobilizamos a equipa, nós criamos um novo patamar de intuição, um novo patamar também de mobilização para resultados. Portanto, não há dúvida nenhuma de que, enquanto equipa, este é o tempo de favorecer o sentido da pertença, de favorecer a autonomia e simultaneamente o reconhecimento, porque também quando estamos em contextos mais desafiadores e em contextos menos presenciais, o reconhecimento assume ainda um papel mais importante. E estamos quase aqui a chegar ao fim, mas diz lá, João, querias também, se quiserem pôr algumas questões, fazem favor. Sim, houve aqui algumas questões, porque nós temos muito material que era importante partilhar aqui convosco, que foi as questões de, por exemplo, liderança e influência. O líder como influenciador foi muito falado. E o problema maior é que há muitas definições do que é liderança e também do que é ser um influenciador. E houve aqui uma questão de um estudo, e eu gostava de partilhar porque eu gosto muito de factos, que foi um estudo feito com a análise de 6.731 menas de 38 países. E aqui a questão mais interessante foi as pessoas avaliarem esses menas, esses líderes. Os líderes transformacionais são aqueles que estão mais centrados nas pessoas, são os que controlam menos. É curioso. Porque são aqueles que conseguem
utilizar a empatia de uma forma muito positiva relacionada com a performance. Ter empatia não é o mesmo que demonstrar empatia. Estão a ver? Para os colaboradores, a chefia demonstra empatia quando? E isto é importante nós trabalharmos muito isto, a nós como coaches e a nós como líderes ou como gestores de pessoas, etc. Demonstrar interesse pelas necessidades, isto é muito importante. Chamo-lhe a atenção, isto é muito importante. Demonstrar interesse pelas necessidades, desejos e sonhos da equipa, de forma individual e coletiva. Demonstrar estar disponível para apoiar questões pessoais, a tal caminho para a humanização das organizações. Demonstrar compaixão aos outros quando os mesmos sofrem perdas. Porque há gente aqui que sofre perdas de emprego, perdas de tantas coisas, não é? Familiares, etc. Portanto, nós temos que, e aqui é que entra o papel importante do coaching nisto, ajudar o nosso cliente, o coachee, na consciência sobre a importância de trabalhar a empatia, começando pelo desenvolvimento desta skill da escuta ativa. Porque nós temos que dizer, falar é uma necessidade de escutar a arte. Uma das coisas que é muito importante pode ser começar por fazer estas perguntas a esses mesmos líderes. Que obstáculos está a esquecer para conectar melhor com as outras pessoas? É que isto é muito ver o outro lado da moeda. Se estivesse mais bem conectado, quais eram os benefícios que ia usufruir? Claramente a cocriação era um deles. Que posso comprometer para me sentir mais bem conectado? Não é mais conectado, é mais bem conectado. Que ações, que etapas posso assumir? E finalmente a última pergunta é: que posso fazer a partir de hoje? Isto é muito importante. Houve um desafio e eu penso que tenho aqui tanta coisa para partilhar convosco, mas vou terminar aqui com duas coisas que acho que são das que mais me tocaram quando dei para o fim. Falava-se muito das metas e dos desafios SMART, todos sabem o que era o SMART. E alguém dizia uma coisa muito importante, é que o flow, nós trabalhamos muito e nós, quando escrevemos o nosso livro Atitude do Homem, baseámos muito neste conceito do flow, no estado optimal. E aqui uma das intervenções que mais me tocou foi, eu sei que neste momento muitos de nós no mundo sentimos ansiosos, desconfortáveis, dificuldade às vezes de nos concentrar, às vezes até nos podemos sentir pouco produtivos, isolados, irritados, e é aí que nós temos que trabalhar as condições para haver flow. Primeiro, como é que intercalamos nesse contexto, quando temos estes problemas, atividades prazerosas? Nós hoje podemos fazer esse switch. Ok, o que é que eu posso fazer? Paragens. Conectar com outra realidade. A tática, a estratégia dos 4 P's. O que é que eu posso fazer para praticar pelo prazer de praticar? Os 4 P's. A motivação, para quê? Para eu sentir motivação intrínseca. O que é que tem significado para mim e para os outros? E aqui que existe o flow e as habilidades conectadas com os desafios. Quais são os benefícios? A presença, que já falei há bocado. A ausência de críticas internas. Esta é uma luta muito grande connosco. O processo de transformação é muito importante quando nós estamos no processo de aprendizagem, nós não temos ter essa ausência dessas críticas internas e essas lutas de ego. Há uma paz interior, foco total, sensação de plenitude. É algo que é preciso muito trabalhar neste momento. Sentimos plenos. Satisfação de alegria e sensação de unidade. E falava-se então no flow e no Covid-19. Quais são os meus verdadeiros desafios pessoais? Quais são as minhas verdadeiras, unidades pessoais? E depois, qual é o primeiro passo para estar próximo do flow? O tal estado optimal que, lembro, segurança e desafio. São estes 2 parâmetros que têm que estar presentes para estarmos no estado optimal. Sinto-me seguro no mundo de tanta incerteza e tanta tensão. O que é que me faz estar seguro e ao mesmo tempo me desafia? Que apoio preciso para me ajudar a dar este primeiro passo? Como pode o flow ajudar-me nestes momentos tão desafiantes? Como pode o meu flow, contágio, o meu flow, a minha forma de estar, o meu estado optimal contagiar os outros? Que passo importante rumo ao meu flow posso dar a partir de agora? Esta questão do flow é muito interessante porque isto já estava muito desenvolvido, mas muito na ótica da criatividade, da inovação, etc. Agora é nos reinventarmos. E como eu gosto de dizer neste momento, é o momento ideal para cada um de nós trabalhar a melhor versão de si próprio. Este é o momento para podermos tentar ser tudo o que pudermos ser. E das nossas organizações. Isso é muito importante. Portanto, este espaço de partilha, nós tínhamos dito que ia acabar
mais ou menos no espaço de 1 hora, podem pôr aí alguma questão para nós podermos responder. Queria-vos dizer que nós estamos a continuar a nossa caminhada de partilha, continuamos a escrever livros, artigos e vamos continuar nesta forma de ser e estar, porque o propósito da nossa vida claramente não é ficar com as coisas para nós, mas partilhá-las. E nós acreditamos naquilo que já há bocado referi, a partilha é a verdadeira alma da vida e dos negócios. Também vamos continuar com partilhas mais específicas, esta foi assim mais abrangente, porque íamos ter muitas pessoas e obrigada a todos, tanta gente que aí está desse lado, de várias áreas, como já dissemos, não só do coaching, mas também dos recursos humanos, da gestão, da consultoria. E, portanto, vamos continuar a fazer partilhas mais específicas, nomeadamente sobre coaching, no próximo dia 28, integrados na ICF Portugal. Iremos fazer uma partilha específica sobre ferramentas de coaching e sobre conceitos de coaching que foram veiculados também na ICW 2020. Por outro lado, também... não sei se quiserem pôr ainda mais alguma questão. Não, nós estamos aí a receber miminhos, mas já sabem, nós felizmente sempre tivemos esta atitude, os nossos contactos estão nos nossos sites pessoais, estão nos sites da empresa, etc. E nós queremos fazer jus àquilo que é a nossa definição do coaching e que, no fundo, é o Achieving the Best of You. E neste momento é o que nós queremos vocês todos. Procurem mesmo o melhor de vocês próprios, que é bom para vós e para o mundo. E comprometam-se com o futuro, porque é lá que vamos viver. Sim, e outra coisa também interessante é que nós estivemos a gravar este webinar e também o vamos disponibilizar logicamente e, portanto, algumas das mensagens para quem tenha curiosidade ou para outras pessoas com quem vocês queiram partilhar, estejam absolutamente à vontade, porque de facto nós acreditamos que a partilha é realmente a alma da vida e dos negócios. E a vida é feita de escolhas, este é o momento de escolher. Escolham bem. É só mimos, eles não me perguntam. É verdade. Mas assim. Muito obrigado por escolherem estar aqui, deram-nos tempo de vida. Nem imaginam que estamos gratos por isso, por esta gente toda nos estar a dar tempo de vida. Certo? Muito obrigado, vale mesmo a pena, tá? Obrigada. Tudo bom para todos, certo? E obrigado por estes mimos todos que nos estão aqui a dar. Obrigado. Tudo bom.